Nesse bloco do nosso programa, nós visitamos aqui o gabinete do prefeito de Cubatão, Ademar Oliveira. Nós que estamos aí fazendo uma visita a cada um dos prefeitos eleitos para esse atual mandato que se iniciou em 2017, né? Já conversamos com o prefeito Alberto Mourão de Praia Grande, já conversamos com o prefeito Paulo Alexandre da cidade de Santos e agora o Ademário vai bater um papo conosco. O Ademário, antes de mais nada, obrigado por nos receber, prefeito. Imagina, uma honra. O Ademário está chegando na prefeitura agora. O Ademário tem uma história bonita na vida pública, né? Ele se candidatou algumas vezes a vereador aqui, foi sempre muito bem votado, a sua votação foi sempre muito crescente, mas por questão de coeficiente, em algumas delas ele não entrou. Quando entrou, foi o vereador mais votado da cidade de Cubatão. Hoje, como prefeito, ele foi eleito com 28.455 votos e é o prefeito mais jovem a assumir a cidade de Cubatão, essa cidade tão querida que faz parte da nossa Baixada Santista, mas que infelizmente prefeito encontra a prefeitura numa situação bem distante do que você gostaria, né? Assim, né? Cubatão tem umas discrepâncias que a sociedade não consegue entender. Uhum. E também, obviamente, como cidadão, eu tinha dúvidas, né? Agora aqui no comando da cidade, a gente tem a oportunidade de sanarmos a nossa dúvida e, obviamente, esclarecer para a sociedade. Sim. Porque é uma cidade rica em arrecadação, né? Você tem um polo industrial maior da América Latina, só que a riqueza do polo nunca se traduziu em bem-estar social. Você tem uma cidade ainda com déficit social violento, para você ter uma ideia. 52% ainda residem, né, da nossa sociedade em moradias em condições subhumanas, né, em palafitas. Então, é uma incoerência. Né? Agora, a cidade se acomodou ao longo desses anos, né, por ser polo industrial. Para você ter uma ideia, até a década de 90 não se cobrava IPTU. Né? O IPTU é um imposto que é a mola propulsora das cidades. Cubatão abria mão por conta das riquezas do polo. Eu até acho que foi um equívoco dos gestores anteriores que poderia ter cobrado para usar isso como infraestrutura, para um crescimento ordenado. No entanto, não fizeram. Hoje o IPTU existe, né? Nós temos o IPTU mais barato da Baixada Santista. Por exemplo, eu moro na Vila Natal. Minha casa, se fosse, por exemplo, na Praia Grande, Santos ou São Vicente, era em torno de R$4.000. Eu pago 260. Nossa. Agora, você também, obviamente, a cidade muito paternalista, né, ao longo dos anos, e se permitia isso. Né? Eu acho que ia ter uma compensação por morar numa cidade polo-industrial e para sermos penalizados pela poluição, crescimento desordenado. Então nós tínhamos alguns ganhos, eu entendia desta forma. Só que nesse momento a cidade não fomentou outras fontes de receitas. Né? O IPTU não é o nosso forte, o turismo, nós temos excursionistas, eles vêm explorar as trilhas, as cachoeiras, mas não tem o papel do turista, não gasta na cidade. Então nós não fomentamos, né, essa discussão turística, então a cidade ficou refém do polo industrial. Só que com uma crise, né, o processo de desindustrialização que afeta os estados, e assola os municípios. Cubatão perdeu, por exemplo, em torno de 200 milhões de receita, né? Porque você fechou a Uzi Minas. A Uzi Minas sempre foi a maior pagadora, né, de ICMS e também de ISS. Então nós tivemos drasticamente, perdemos as cimenteiras, a MD Papéis que fechou, a Gispa Paulista, né, que fabricava o gesso, do lado da Copebras também fechou. Então nós teremos um impacto aí de aproximadamente 200 milhões. Que é o equivalente a algo em torno de 20% da receita, né? Exatamente. Agora você tem que fazer todos os reajustes, ainda mais com a economia, né, decrescendo, e reflete, né, porque os índices de receitas não sobem, né, só que você tem uma folha que cresce e a arrecadação cai. A conta não fecha nunca. É uma equação difícil de resolver, né? Agora, por isso você tem que ter medidas de austeridades fiscais, você tem que ter a figura do bom gestor. Então nós já chegamos aqui reduzindo de 23 para 13 secretarias, cortamos todos os cargos, metade, né? Todos os cargos comissionados, hoje não nomeamos ninguém, né? Estamos governando com servidores de carreira. Você tinha 48 cargos comissionados, 48. Você pegar uma média aritmética ali de R$5.000, você tem um impacto na folha de quase R$400.000 numa empresa falida, né? Então, meio milhão por mês. A irresponsabilidade do governo anterior que manteve isso até o final, já com a queda de receita. Então nós cortamos também os conselheiros que tinham salários exorbitantes. Cortei todos os salários dos conselheiros e reduzindo a zero. Só no primeiro mês aí nós já conseguimos chegar num patamar quase de 3 milhões, enxugando aí algumas... Agora me diga uma coisa, você comentou aí a respeito, né, de um problema crônico que Cubatão vive há muitos anos, há muitas décadas, que é o problema das invasões, né, que é o problema das moradias em condições subhumanas, como o prefeito mencionou, né, e você está lançando um programa, o programa Invasão Zero, né, criou um grupo de trabalho exatamente para realocar essas famílias que já estão instaladas e para evitar novas invasões. Como é que esse programa está saindo? Olha, eu já discutia muito isso quando eu estava no parlamento. Sim. Sempre observei isso e via com muita reserva. Uma irresponsabilidade enorme dos gestores que passaram. Porque você tem, por exemplo, a Vila Esperança.
São 35 mil pessoas. Vila dos Pescadores, mais 15 mil. 50 mil pessoas jogando dejecas numa vala a céu aberto, no estuário. Você contamina as praias, compromete a balneabilidade de todas as praias da Baixada Santista. É um problema ambiental. Ambiental. O governo do estado também precisa colocar o dedo nessa ferida. Então, agora, você não consegue projetar o futuro do ponto de vista de urbanização ou a construção de novos conjuntos se você não congelar. Você não pode iniciar um projeto de urbanização com a previsão de 30 mil unidades, por exemplo, e no final tem 70 mil que serão contemplados. Não vai fechar nunca essa conta. Exato. Então o programa Invasão Zero vem de encontro, primeiro para urbanizar essas áreas, mas convencendo o Estado para captar dinheiro, né? Porque projetos novos não tem, no momento de crise, mas é um projeto que está em andamento. Agora, é um projeto que vai contemplar todos nós. Por exemplo, sistema Anchieta imigrante, criminalidade migra. Na medida que você leva o Estado para perto, infraestrutura, saneamento, creche, escola, entretenimento, melhora a vida das pessoas, resgata a autoestima, melhora para todos nós. Eu entendo que o problema de favelização é um problema metropolitano. E que outras regiões têm uma situação tão criteriosa quanto a Vila Esperança? Olha, as áreas mais sensíveis, você tem a Vila Esperança, você tem a Vila dos Pescadores e os Pilões. Com o projeto Serra do Mar do governo do estado, nós relocamos 25 mil famílias, né? Extinguimos 8 núcleos periféricos, cota 400, 500, Grotão, 95, 200, 70% da cota 200 ficou remanescente, mas urbanizou a Água Fria e os Pilões. Coube o município urbanizar a Vila Esperança e a Vila dos Pescadores, só que eles perderam o time. Então agora essa parceria com o governo do estado, a gente pretende retomar, extinguir também a Mantiqueira, que é outro bairro, que já estou em tratativas finais, né? Aliás, saindo daqui vou para o Ciesp fazer a formalidade do início das obras. Então vamos avançar. Eu tenho a plena clareza que não tem cidade do mundo que evolua com a média de 50 novas invasões por dia. Ninguém ganha, não tem ganho real para absolutamente ninguém. O progresso não chega... A situação de calamidade mesmo, né? Situação de calamidade. O que chega, né? Por que acontece? Santos, uma cidade bonita, as coisas andam bem lá. A pessoa quebrou, ele vem para o centro. Quebrou um pouquinho, vem para a zona noroeste. Se ele faliu, ele desemboca em Cubatão. Esse fenômeno acontece com Guarujá, com São Vicente e Santos. E chega aqui, claro que ele quer a escola, a creche, a saúde. E o município não consegue se planejar para o futuro. Claro que você não tem um crescimento estático populacional, mas você tem um planejamento que dá para se fazer. Então, a cidade, né, se perde e a cidade caminha para um abismo. Aliás, se não tiver uma intervenção imediata, a cidade a curto prazo vira terra de ninguém. Né? Cubatão que já foi apontado em 1980 pela ONU como a cidade mais poluída no mundo e conseguiu se recuperar. Já em 1992, a ONU qualificou Cubatão como uma referência de recuperação socioambiental, né? E por conta desse curto período de tempo, né, ali em 12 anos, desde do apontamento da ONU de Cubatão, como Cubatão sendo a cidade mais poluída do mundo, e 12 anos depois já a ONU reconhecendo esse poder de recuperação, a gente pode acreditar, prefeito, que Cubatão também, num período relativamente pequeno, dentro da possibilidade, se recupere dessa situação atual em relação a invasões, em relação às moradias subhumanas? Uma média de 12 anos. É a mesma média que a gente mencionou aqui, né, da recuperação ambiental. Isso. Claro que eu tenho que fazer um planejamento dentro dos 4 anos de governo, mas as medidas para alicerçarem esse planejamento, elas, obviamente, que entrando o outro, ele não vai poder retroagir. Eu vou alicerçar de uma tal forma para que a cidade não ande para trás. Servidor público municipal, prefeito, também existia um passivo trabalhista aí do servidor, com relação, me parece, ao 13º, né, e ao salário atual. Isso já foi sanado? Cheguei aqui os servidores totalmente desmotivados. 13º de 2016 não pago, férias não pagas, cesta básica não paga, salário atual não paga. Então, em janeiro, você tem o pico de arrecadação por conta do IPTU, nós conseguimos sanar na totalidade. Aliás, hoje, né, nós estamos pagando na totalidade o 10º para os servidores, cesta básica e seus vencimentos em dias. Você tem um cronograma aí para pagar as férias que é gradativo. Graças a essa economia de um mês, a austeridade fiscal, nós conseguimos colocar um pouco dos déficits em dias. Aliás, eu achei muito interessante, desculpe interrompê-lo, muito interessante os comunicados, as prestações de contas que têm sido feitas no site oficial da Prefeitura Municipal de Cubatão, né? Cada uma dessas medidas com relação ao saneamento da dívida do passivo trabalhista com os servidores públicos, a satisfação em relação ao Hospital Municipal de Cubatão, quem quiser estar bem informado, e aí a população não tem que ser só consciente na hora de votar, ela tem que ser também fiscalizadora e colaboradora durante a gestão. Então visitem o site da Prefeitura, está aí na tela para que vocês possam
observar e assim acompanhando cada uma das medidas, aprovando, não aprovando, contribuindo, fazendo aquilo que puder fazer para que a cidade realmente cresça. Ficar só reclamando é um hábito que infelizmente o brasileiro tem e precisa, né, deixar de lado. Então, parabéns aí por estar sempre trazendo aí as informações em tom de clareza, didaticamente, para quem visita o site da Prefeitura. Aliás, é uma obrigação, né? O progresso chegou, né? Não dá mais para fazer as coisas nas obscuridades como se faziam. Agora é obrigação do gestor público ter essa relação direta, transparente com a sociedade. Aliás, que esse é o nosso ganho, nosso capital político, a paciência se dá justamente por isso. Porque a gente tem dado transparência, né? Olha, nós pegamos desta forma, nós estamos fazendo e prestando contas diariamente, você faz uma prestação de contas. Sim. E a sociedade tem entendido, o servidor tem entendido, você vê que já está distensionado as questões dos manifestos, que eram diárias, né? As manifestações, as indagações, as insatisfações eram diárias. Processo natural, né? Processo natural, legítimo também. Então nós estamos gradativamente resgatando essa confiança e com uma transparência real a gente tem conquistado a cada dia aí a compreensão de todos, que aí envolve, né, de que resgatar, recolocar a cidade nos trilhos, que hoje tem um rombo de quase 1 bilhão de dívidas, requer a compreensão do setor produtivo, dos servidores públicos, dos parlamentares, que aliás o parlamento muito bem sincronizado conosco. Dessa forma, gradativamente, a gente tem recuperado a confiança. Demário, parabéns, obrigado. Sucesso para você. Tá bom? Obrigado. E nosso programa vai ficando por aqui. Para você que quer ver ou rever toda e qualquer matéria que nós apresentamos, basta entrar no nosso portal no pedroalcantara.com.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.